Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre a cônica elipse. Começando com a definição. Considere lá no R2 dois pontos fixos com os nomes que eu vou colocar aqui F1 e F2, que eles serão os focos da nossa elipse. Então, a elipse é o conjunto dos pontos do R2 que satisfazem a condição de distância do P para o F1 mais distância do P para o F2 é igual a 2A. Onde A é o número real positivo e 2A é o valor, é o eixo maior da elipse, tem medida 2A. Então, nessa figura aqui, nós temos o seguinte, ó, o F1 e o F2 são os focos da elipse, a distância focal será 2C, então do centro para o F2 e do centro para o F1 mede C. O centro, nós estamos colocando aqui C, é o ponto médio entre o F1 e o F2. O eixo maior da elipse vai ser o segmento A1, A2, que nesse caso ele mede 2A. O eixo menor da elipse é o segmento B1, B2, que mede 2B e é perpendicular, é um segmento perpendicular ao segmento A1, A2. E os pontos A1, A2, B1 e B2 são vértices da elipse. Observe também, nessa linha aqui, está dizendo que este triângulo retângulo dá origem à seguinte relação, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Com esta relação, ela envolve as coordenadas dos focos e dos vértices. Vamos colocar aqui algumas curiosidades onde você pode obter ou observar elipses. Colocamos aqui a primeira, é que as órbitas descritas pelos movimentos dos planetas ao redor do Sol é uma trajetória elíptica. Os arcos em forma de semi-elipse são muito empregados nas construções de pontes, isso acontece desde a antiguidade. Lá na engenharia civil, as elipses são utilizadas na resistência dos materiais. Em engenharia elétrica, pode-se observar elipse também lá em correntes elétricas. E em engenharia mecânica, elas são observadas nas engrenagens. E outra última curiosidade que colocamos aqui é que a planta baixa do Coliseu é uma forma elíptica. Mais curiosidades vocês podem olhar aqui nesse link e em outros vários da internet. Bom, e a equação? Como é que nós vamos deduzir essa equação? Nós colocamos aqui dois casos particulares para deduzir as equações. O primeiro deles é considerando que a elipse está com centro na origem e foco sobre o eixo x. Então, pegue um ponto arbitrário P, x, y e dê coordenadas para os focos. Então, nós vamos ter o F1 menos 6, 0 e o F2, 6, 0. E obedeça a definição, que a distância do F1 para P mais a distância do F2 para P é igual a 2A. A distância entre dois pontos coincide com a norma dos vetores definido por eles, do vetor definido pelos pontos. Então, a construção do vetor P1, F1P, são as coordenadas de P menos as coordenadas do F1. Então, quando você faz aqui x menos C, dá x mais C, e y menos 0, y. Mesma coisa com o vetor F2P. C, x, que é do P, né? X menos C e y menos 0, que é igual a 2A. A norma, observem aqui as coordenadas, ó, pessoal, dos vértices. Então, com essa consideração que os focos estão sobre o eixo x, nós temos aqui os focos e nós já colocamos aqui os vértices também, ó. Esse 2A corresponde ao A da coordenada dos vértices que estão sobre o eixo x. Então, esse A1 é menos A e 0 e esse A2 é A e 0. Nós temos também as coordenadas dos vértices do eixo y, que é B, 0B e 0 menos B. E lembrando que o ABC são relacionados naquela formulazinha que é do triângulo retângulo que aparece aqui na elipse, que vai ficar C ao quadrado é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, quando você agora encontrar a norma dos dois vetores, você vai ter essa equação. Eu vou deixar aqui para vocês olharem o passo a passo com mais detalhes, vou dar uma explicação superficial. Aqui nós temos dois radicais na equação, então você vai ter que aplicar a técnica de elevar ao quadrado para eliminar esses radicais. Porém, se você deixar os dois radicais no mesmo membro,
você vai ter uma expressão um pouquinho complicada, porque você vai eliminar dois radicais, mas vai introduzir um terceiro, que corresponde a duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Do produto notável. Então, não é muito interessante. Então, o que nós fazemos nesse caso? Você pega um dos radicais e muda de membro, deixando um radical em cada membro. Assim, quando você elevar ao quadrado, em um dos membros o radical vai ser totalmente eliminado, e no outro membro, como tem uma subtração de dois termos ao quadrado, você tem que aplicar o produto notável. Então, vai ficar quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, esse termo aqui, ó, mais o quadrado do segundo que eliminou o radical. Você ainda tem um radical, só que é um radical mais simples que a primeira opção, que é manter os dois radicais no primeiro membro. Agora você tem que aplicar novamente o quadrado em ambos os membros, mas você vai isolar primeiro esse radical. Então, isolou o radical. Aqui nós fizemos algumas simplificações, porque aqui o coeficiente do radical está A, com certeza ele dividiu tudo por 4. Então, façam esse passo a passo aqui como exercício. Aí chegou nessa expressão aqui mais simplificada e ele vai novamente elevar ao quadrado. Então, ele levou ao quadrado, como tem um produto no primeiro membro, elevando ao quadrado, os dois termos ficaram ao quadrado. Então, ficou A ao quadrado e o radical ao quadrado eliminou o radical, ficou esse termo aqui. E no segundo membro ficou quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que deu isso aqui, mais o quadrado do segundo, que é esse termo. Agora, nós vamos multiplicar, fazer todo o processo algébrico. Colocamos, simplificou bastante. E nesse último passo aqui, nós colocamos o a ao quadrado em evidência. Não. Colocou o x ao quadrado em evidência, aí ficou a ao quadrado menos c ao quadrado. Ficou esse y ao quadrado, a ao quadrado, e no segundo membro colocou a ao quadrado em evidência. Agora, a gente sabe lá da relação do triângulo retângulo que aparece lá na elipse, que c ao quadrado é igual ao quadrado menos b ao quadrado. Então, ele isolou aqui a parte que apareceu na equação, que é ao quadrado menos c ao quadrado, e viu que é igual a b ao quadrado. E apareceu em dois lugares, ó. Então, ele vai substituir. E aí nós temos agora essa expressão aqui que é um pouco mais simples, e para que o segundo membro seja igual a 1, ele passou a ao quadrado b ao quadrado dividindo a equação toda. Então a equação toda foi dividida por esse termo. No segundo membro restou 1. Na primeira parcela aqui vai restar no denominador a ao quadrado, e no segundo termo restou no denominador b ao quadrado. Essa dedução foi feita considerando que os focos estão no eixo X, então o A é maior do que o B, certo? Que corresponde a essa figurinha aqui, onde A, ó, A é maior do que B. Agora, se os focos estão sobre o eixo Y, você vai usar a mesma ideia e vai chegar numa equação igual, porém os denominadores vão ter uma peculiaridade, que é o denominador do y, que vai ser maior do que o denominador do x. Isso vai indicar qual é o eixo que os focos estão. Então, o denominador maior indica qual é o eixo dos focos. Olha aqui a figura, os vértices menos A0, A0, menos B0 e B0. A única diferença aqui é que o B é maior do que o A. Vamos ver alguns exemplos. Olha, no primeiro exemplo, a equação reduzida da elipse, ela tem o denominador do x maior do que o denominador do y. Então, nós vamos deduzir que os focos estão sobre o eixo x e ela é uma elipse que está aqui, ó, esticada sobre o eixo x. O centro é a origem, que é o 0, 0. Os vértices do eixo x vão ser menos 3 e 0, 3, 0, porque esse 9 aqui corresponde ao 3 ao quadrado. Esse 4 corresponde ao 2 ao quadrado, então os vértices do eixo y são 0, menos 2, 0, 2. Agora, essa outra equação aqui da elipse, o denominador do y, que é maior do que o denominador do x. Então, agora já é uma elipse que ela está esticada sobre o eixo y. O centro é a origem. Aqui, gente, corrija esse número aqui, é 4 maior do que 1. Então, 4 maior do que 1 significa, então, que o eixo maior é o correspondente ao número 4. E aqui, vértices do eixo x serão menos 1, 0, 1, 0.
E os vértices do eixo y têm relação com esse 4, que é o 2 ao quadrado. Então, os vértices vão ser 0, menos 2 e 0, 2. Esta dedução dos vértices pode ficar mais claro quando... Opa, desculpa, foi o lado errado. Quando você comparar com essa figurinha aqui, ó. Então, observe que esses denominadores estão relacionados com os vértices da elipse. Agora, nós temos aqui um outro exemplo que pede para você encontrar os focos da elipse. Então, nós temos aqui a elipse de equação x² sobre 4 mais y² sobre 25 igual a 1. Então, nós queremos encontrar os focos. Então, nós temos o seguinte, ó. Por aquela relação, nós temos que c ao quadrado é igual a b ao quadrado menos a ao quadrado. Por que aqui colocou b ao quadrado menos a ao quadrado? Sendo que ali atrás, na dedução da equação, a gente falou que c ao quadrado é a ao quadrado menos b ao quadrado. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês observarem. Aqui, ó, quando a gente deduziu a equação, nós usamos a condição que c ao quadrado, passa para cá, é a ao quadrado menos b ao quadrado, porque essa dedução foi feita para a parábola com os focos sobre o eixo x. Agora, aqui, mais um, né? Aqui, o b é o 25. Então, nós vamos ter b ao quadrado menos a ao quadrado, que você vai substituir. B ao quadrado é 25, menos 4. A gente aqui é 4, ó. Coloquei errado. 25 menos 4, então ficou c é igual a raiz de 21. Então, os focos vão ser 0 menos raiz de 21 e 0 e 21. Mas esse exemplo que nós temos aqui agora, os denominadores de x e y sendo iguais. Quando os denominadores são iguais, o que nós vamos ter? Nós vamos ter como gráfico uma circunferência, porque o eixo maior e o eixo menor, eles têm a mesma medida, né? Nós não vamos ter diferença. Então, eles são todos simétricos aí em relação à origem. A equação que nós temos aqui, ela pode ser reduzida para x² mais y². Esse 4, a gente tira o mínimo da equação inteira. Depois corta os denominadores, vai ficar um 4 aqui no segundo membro, e 4 é 2 ao quadrado. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência com centro na origem. Os vértices desta elipse ou deste círculo, dessa circunferência, vão ser menos 2, 0, 2, 0, 0 menos 2 e 0, 2. Agora vamos falar um pouquinho sobre translação de eixos. Translação de eixos é retirar a elipse da origem 0, 0 e levar para um centro que esteja aí em um dos quadrantes do plano cartesiano. Então, nós colocamos aqui uma figura ilustrativa para a gente poder compreender o que vai acontecer. Então, nosso centro aqui tem coordenadas H e K. Então, ele colocou aqui, ó, essa distância. Aí, ele passou eixos auxiliares pelo centro C. Ele chamou os eixos auxiliares de x' e y'. Então, a distância da origem para o y' é h, porque a coordenada y desse C é h, e a distância do centro para a reta x' é k, porque é a coordenada y aqui do vértice C, do centro C, tá certo? Quando a gente olha, pessoal, para esse sistema de coordenadas auxiliares x' e y', a elipse, considerando esse sistema, tem a equação x' ao quadrado sobre a ao quadrado mais y' ao quadrado sobre b ao quadrado. Continua o mesmo formato de equação, só que em outras variáveis, nas variáveis x' e y'. Mas essas não são as variáveis tradicionais, né, que a gente está utilizando. Então, nós precisamos aqui estabelecer uma relação entre as variáveis auxiliares e as variáveis padrão, para você poder reescrever essa equação. Que relação seria essa? Olha só, colocamos aqui um ponto P de coordenadas x, y, então nós estamos averiguando que a distância, olhando para cá, ó, a distância desse ponto até a origem do sistema XY é x, e nos eixos auxiliares, a distância do centro para essa intersecção aqui é x',
E a distância do centro para a reta y é h. Então, x' mais o h é igual a x. Então, x é x' mais h. Mesma coisa que no eixo y, ó, o y vai ser igual ao y', que é esse pedacinho aqui, mais esse k. E aqui ele foi e isolou x' e y'. Então, quer dizer que x' vai ser x menos h. E o y' é y menos k, que vai ser substituídos aqui no lugar de x' e y', dando origem aí à equação reduzida correspondente à translação dos eixos, que é uma equação com centro em h e k. Então, esse h e esse k aqui, eles são muito importantes, que eles fornecem as coordenadas do centro da elipse transladada. Vamos ver um exemplo? Então, olha só. O que acontece, então, pessoal, vou voltar um pouquinho. Nesta equação, quando você abre essas potências, você vai ter aqui agora mais termos na sua equação. Então, quando você pega aqueles termos lá, tira o mínimo múltiplo comum, você vai ter uma equação tipo essa daqui. Nós queremos voltar para a equação reduzida, porque com a equação reduzida você tem condições de dizer quem é o centro da cônica, quem são os vértices da cônica. Então, a primeira coisa que nós vamos encontrar é a equação reduzida. Então, olha só qual que é a técnica. É uma técnica de completar quadrados. Então, vamos pegar a equação da elipse e vamos agrupar os termos que têm a variável x. Então, ó, agrupou os termos com x e agrupou também os termos que têm y, tá certo? Agora, pessoal, aqui nessas equações anteriores, você vai observar que os coeficientes de x e y são todos iguais a 1, o que não acontece aqui, ó. Então, depois que você faz esse agrupamento, você vai colocar esses coeficientes dos termos ao quadrado em evidência em cada parêntese. Então, colocou em evidência e agora você vai completar os quadrados. Então, no primeiro parêntese, você tem, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes quem vai ser o segundo? Vezes 1, né? Então, ele já descobriu aqui, ó, que o termo B, o segundo termo, é 1. Só que não existe esse termo aqui nessa parêntese. Então, ele acrescentou e retirou também. Aqui no segundo parêntese, note que vai ficar o seguinte, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Que, então, quer dizer que o segundo vai ter que ser 2. Mais 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Então, ficou mais 4 menos 4, que é igual a 4. Tudo bem? Agora, aqui, o que ele fez? Esses 3 primeiros termos, ele preservou e ele pegou esse 4 e multiplicou por menos 1, porque ele não vai precisar desse termo. Esses 3 termos aqui vão dar origem ao produto notável. Aqui é a mesma coisa, ele pegou e multiplicou 9 pelos 3 primeiros termos, e 9 vezes menos 4, ele passou já para o segundo membro aqui, ó, com o sinal oposto. Aqui é a mesma coisa, 9 vezes menos 1 deu menos 4, deu mais 4, ó. Agora, a gente vai dividir toda a equação pelo número que apareceu no segundo membro, que é o 36. Faça as simplificações necessárias e vamos ter essa equação. Nessa equação, essa equação ela pode ser escrita como sendo x' ao quadrado sobre 3 ao quadrado, y' ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1, onde o x' e o y', x' é x menos 1, o y' é y menos 2. Tudo bem? Letra B, na letra B, o que nós queremos? O centro da elipse. Então, aqui nessa equação, pessoal, aqui em cima aqui é o x', né? Então, você pode voltar nas equações anteriores e para observar qual é a fórmula. Então, olha só, o x' é x menos h, y' é y menos k. E nós temos x' igual a x menos 1, y' igual a y menos 2. Então, observando aqui, você já conclui que o h é 1 e o k é 2, certo? Agora vamos encontrar o gráfico e os vértices. Você pode optar em fazer o gráfico primeiro, utilizando os eixos auxiliares e o centro. Então, com esse centro aqui passando pelo 1, 2, 1, 2, você vai tracejar, pode prolongar essas retas aqui, tá? Tendo aqui os eixos auxiliares. Sobre os eixos auxiliares, você vai colocar os vértices como eles aparecem na equação. Então, esse número 3 aqui corresponde ao número
ao vértice menos 3, 0 e 3, 0, que estão aqui, ó. Menos 3, 0 e 3, 0. E o vértice B corresponde a esse número 2. Então, é o 0 e menos 2 e 0 e 2. Tudo em relação ao eixo x', y', em relação ao C também, que seria a origem dos eixos x', y'. Feito isso, você vai desenhar a curva. E para você encontrar os vértices no sistema XY, basta você fazer uma observação. Então, olha só, esse ponto A1, ele está a quantas coordenadas do eixo Y? A 2 coordenadas, só que está para o lado esquerdo, então é menos 2. Tá, quantas coordenadas da origem do sistema? A 2, então é x igual a 2, positivo. Já o ponto A2, ele está a quantas coordenadas do XY? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 coordenadas do XY e 2 unidades, 4 unidades do XY, e 2 unidades acima do eixo X, então 2. O B1 está a uma unidade da origem e está sobre o eixo Y, então é um ponto no eixo Y, é 1, 0. E aqui o B2 está a uma unidade do eixo X e está a 4 unidades do eixo aqui, de altura, né? Então, 1, 4. Uma unidade do eixo Y e 4 do eixo X. Bom, gente, nós podemos ter também aqui equações paramétricas para essas elipses. Vamos colocar aqui o primeiro caso, ó, elipse com centro na origem. Nós vamos usar a relação trigonométrica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. E, considerando a equação da elipse, x² sobre a ao quadrado mais y² sobre a ao quadrado é igual a 1, você pode considerar as equações x é igual a cosseno θ e y é igual a b seno θ, onde o θ varia do 0 até 2π. Com essa substituição, quando você substituir aqui na equação, você vai manter as igualdades. Quando você colocar x igual a cosseno θ, como está ao quadrado, vai ficar a ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. E aqui, quando você colocar o y ao quadrado, vai ficar b ao quadrado seno ao quadrado de θ. E vai cortar aqui o b e o a com os denominadores, e vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é igual a 1. Agora, vamos colocar a elipse com centro em HK. Então, vamos usar a mesma relação trigonométrica, porém a equação é a equação adaptada, tá? Que é y menos k, gente. Ó, sempre pode ter alguns erros de digitação, né? Então, aqui é y menos k. Então, agora as equações que você vai considerar vão ser x menos h igual a cosseno θ, y menos k é b seno θ. Essa aqui é a substituição que você vai considerar. Vai isolar o x e o y. Então, x é igual a h mais a cosseno θ e o y é igual a k mais b seno θ, onde o θ varia de 0 a 2π. Se você substituir esses valores aqui na equação, ó, quando o x for igual a x mais a h, você vai cortar já h com h, vai ficar a ao quadrado ao quadrado de θ, o ao quadrado corta com esse a ao quadrado aqui de baixo. Mesma coisa vai acontecer aqui, onde o b ao quadrado vai simplificar com b de baixo, e vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é igual a 1. Vai ficar 1 igual a 1, que é a equação. Vamos ver alguns exemplos? Então, olha só. Obter um sistema de equações paramétricas para as elipses. Então, aqui nós temos uma elipse e nós vamos identificar quem é o A e quem é o B, né? Então, nós temos aqui o A é 2, então o x é 2 cosseno de θ. E o B é 5, então o y é 5 seno de θ. Então, essa está pronta, essa aqui já é a equação, mas nós fizemos aqui tipo uma verificação. Observe o que acontece quando você substitui essas equações lá na equação que foi dada. Então, o x, que é o 2 cosseno de θ ao quadrado, sobre 4, mais 5 seno ao quadrado sobre 5. Se somente se, aqui nós vamos simplificar o 2 ao quadrado com 4, então ficou apenas isso aqui. E aqui o 5 ao quadrado com 25, então ficou cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é igual a 1, ou seja, 1 é igual a 1, tá certo? Agora, a última equação, que é essa daqui, que é da elipse transladada, você vai considerar x menos 1 sendo a cosseno θ. Então, x é igual a 1
mais 3 cosseno θ, 3 porque o A é 3. Aqui o B é 2, então ó, vai ficar y é igual a 2 mais 2 seno θ. E aqui fizemos também a verificação, onde nós vamos ter aí a igualdade, 1 é igual a 1. Faltou igual a 1 aqui embaixo, ó, pessoal. Bom, então é isso, pessoal. Utilizem exercícios para fixar o conhecimento que foi adquirido nesse conteúdo. Até a próxima!